Boa noite, alunos da ET18. Sejam bem-vindos, né? A gente vai ter mais uma aulinha hoje para entender um pouquinho mais, né? Começar a se situar na questão daquilo que a gente faz enquanto técnico em enfermagem do trabalho, tá? Eu sei que é um curso muito técnico, com muitas legislações, com muita coisa, mas que quando isso faz parte do nosso dia a dia, a gente vai se habituando a isso, né? E aí passa a ser, vocês vão ver que vocês vão falar mais de legislação do que qualquer outra pessoa, tá? Por vezes que a gente não dava importância, né? Quando a gente fez a nossa formação, que é uma coisa que a gente fala assim, nossa, mas que é chato, é muita lei, é muito número, nanana. Mas é aquilo que garante a nossa segurança dentro de um hospital ou dentro de uma empresa, tá bom? Como de costume, eu vou deixar disponível para vocês o material, né, o conteúdo da aula para vocês poderem estudar, tá? Posteriormente, vou deixar atividade também, tá? E um link complementar lá no aplicativo de vocês, tá bom? Eu vou compartilhar a aula agora para vocês, para a gente poder começar a conversar um pouquinho. Só um minutinho. Agora foi. Hoje a gente vai falar um pouquinho de leis, normas e programas, para a gente começar a entender o nosso ambiente, né, de técnico em segurança do trabalho, tá? Em enfermagem do trabalho, tá bom? Espera aí que está compartilhando a tela. Opa, aí, agora foi. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de leis, normas e programas, tá? Primeira lei que a gente vai falar, né? Lei 6514 de 22 de dezembro de 1977. O que ela fala? Qual que é o ponto principal? Claro que se a gente for levar em consideração, a legislação ela é enorme, né? Tem milhões de páginas, mas eu vou passar para vocês um pouquinho daquilo que importa e aonde a gente se situa, tá bom? Essa lei confere aos empregados, aos empresários, empregados e ao governo as respectivas obrigações para manter a segurança e a saúde no ambiente de trabalho. Claro que, por mais que o empresário garanta, através dos EPIs ou dos EPCs, uma segurança no ambiente de trabalho, isso tudo depende também muito do trabalhador. Não adianta eu falar para ele assim, ó, o empregador dá lá o avental de chumbo, por exemplo, para quem trabalha na radiação. O hospital forneceu, ou a clínica forneceu, o laboratório forneceu. Se o empregado não quiser usar, de quem que é a responsabilidade? Então, assim, tudo tem que ser muito claro. E a gente da enfermagem do trabalho, a gente é responsável por cobrar isso, né? Tanto de fornecimento desses EPIs ou EPCs, quanto da utilização e de estar de acordo com a legislação, tá bom? Eu sei que ao longo do tempo, enfim, vocês atuando na área, vocês vão ver muitas coisas que os próprios funcionários fazem de errado, né? E aí a gente só vai se dar conta de que a gente pode sofrer algum dano quando isso acontecer, tá? Então, a gente tem que procurar ser o mais certinho possível. E o nosso papel é cobrar para que aquilo que é certo seja feito, tá bom? E aí a gente vai ver essa lei de acordo para a empresa, para o empregado e para o governo. Qual que é a responsabilidade de cada um dentro dela, tá bom? Para a empresa ela é obrigada a cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, tá? Que foi o que eu falei, ela tem que instruir os funcionários a tomar as medidas de precaução que não prejudiquem o trabalho e ainda evite uma doença ocupacional. Então, a gente, enquanto empresa, é obrigada a fornecer todos os EPIs, EPCs, cursos, treinamentos, formação, para que o empregado não desenvolva nenhuma doença, tá? Isso é garantido por essa lei, né? Não é permitido agir de forma a prejudicar as constantes fiscalizações dos órgãos competentes. Ou seja, o que significa isso? Se eu sei que tem o Ministério do Trabalho e Emprego
que é responsável por fiscalizar essas obras e essas empresas ou esses hospitais, eu, enquanto empresa, eu não posso esconder a sujeira por debaixo do tapete, que é o que, por vezes, pode acontecer, tá? Então, ó, por exemplo, aconteceu o acidente de trabalho, tudo bem, eu sou obrigada a notificar enquanto empresa, e aí o Ministério do Trabalho e Emprego vem para fazer uma fiscalização na minha empresa, que isso também é previsto por lei, tá? Eu não posso esconder aquilo que aconteceu, né? Claro que tem sempre aquele jeitinho brasileiro, mas isso não é o certo, tá? Ainda com relação à empresa, eu, empregador, tá? É minha responsabilidade fornecer os equipamentos necessários para a proteção dos empregados, tá? Eu não posso fornecer nenhum equipamento que não seja aprovado pelo Ministério do Trabalho ou pelo Ministério da Saúde, no caso de um hospital, né? Para o meu empregado trabalhar. Então, digamos assim, a gente está numa época de pandemia, por exemplo, eu vou pegar e comprar uma máscara, né? Uma máscara cirúrgica, aquela simples, né? Para o profissional da saúde usar, mas eu vou comprar uma máscara que não tem nem legislação, que não está aprovada, a empresa, sabe aquelas empresas de fundo de quintal? Como que eu vou garantir a saúde do meu funcionário dessa forma? Então, eu só posso usar aquilo que é liberado e que está previsto e regulamentado por lei, tá? Eu ainda, enquanto empresa, eu tenho que fornecer exames médicos, tanto para admissão quanto para demissão dos funcionários, investigar acidentes e acompanhar a saúde do trabalhador. Então, assim, eu posso terceirizar esse tipo de serviço, mas eu tenho que garantir que ele aconteça, tá? Vamos fazer um admissional, né? Quando eu vou contratar o funcionário, eu posso contratar uma empresa terceirizada desde que eu não tenha um médico do trabalho, mas eu tenho que garantir que isso vai acontecer, tá? Eu também, enquanto empresa, eu tenho que ter equipamentos necessários para prestar os primeiros socorros em caso de acidente e assim como fornecer segurança e conforto, tanto em estrutura, então iluminação, rede elétrica, hidráulica e temperatura. Essa parte de estrutura, quem vê muito e vocês vão estar estudando isso junto com os outros professores, que são engenheiros de trabalho, de segurança do trabalho, é a parte da engenharia de segurança do trabalho, tá? Então, eu tenho que garantir que tenha uma boa iluminação, que seja adequada à rede elétrica, para não ter risco de incêndio, que seja adequada à rede hidráulica, tanto de água quanto de esgoto, a temperatura está adequada para o ambiente de trabalho. Então, tudo isso a gente acompanha em conjunto com segurança do trabalho, tá? O técnico em segurança do trabalho. Mas eu, enquanto empresa, eu tenho que garantir isso para o meu funcionário. Para os empregados, né? E aí a gente fala assim, isso não acontece, tá vendo essas fotinhos aqui? Vocês podem ter certeza que isso acontece, né? O empregado, ele é obrigado a prestar atenção a essas normas de segurança para a empresa e não descuidar das instruções para se preservar. Não é permitido ele se recusar a usar qualquer tipo de equipamento de segurança ou que desobedeça as regras sem justificativa. Então, por exemplo, dizer que isso não acontece, sabe aquele famoso gatinho, né? Ou eu aprendi que não é gato que a gente fala, é adaptação técnica, né? Coisa que não acontece, acontece, né? A gente sempre não fala que o povo brasileiro dá sempre o jeitinho. O povo brasileiro dá sempre o jeitinho. Aí a gente olha a foto. A pessoa botou uma escada aqui, uma estrutura de madeira e mais outra escada para poder alcançar o teto que ele estava pintando ou arrumando. Olha o risco de queda dessa pessoa, é enorme. Esses dois aqui dormindo, eu não vou nem falar, né? Ali é lugar de dormir. Se o motorista não está atento, vai ligar o caminhão para levar, para sair de onde ele está estacionado, ele vai levar o quê? Os dois bonitos que estão dormindo onde não deveriam, né? Como se não tivesse algum lugar mais apropriado para eles descansarem, tá? Que é garantido, inclusive, para trabalhos com trabalhadores por 12 por 36, por exemplo, eles têm uma hora de descanso, mas eles têm que ter um local adequado para o descanso, tá?
Não dormir na roda do caminhão como esses dois, né? E dizer que não acontece, de novo, acontece. Vocês vão ver muita coisa por aí nessa vida fora ainda, tá bom? O governo, ainda dentro dessa lei, é obrigado a coordenar a fiscalização às empresas em todo o território nacional para fazer valer a segurança, a medicina ocupacional por meio de um órgão competente. Então, o governo é responsável pela segurança desse trabalhador, tá? As delegacias regionais têm que fiscalizar e cumprir as normas necessárias para a medicina do trabalho e aplicar as penalidades para quem descumprir as regras constituintes dessa lei, tá? Então, assim, o Ministério do Trabalho vai fazer a visita através dessas delegacias regionais do trabalho e, constatando-se qualquer irregularidade de acordo com a lei relacionadas à segurança desse trabalhador, eles vão ter que aplicar essas penalidades, tá bom? O Ministério do Trabalho, então, ele é responsável por fiscalizar e analisar essas condições do trabalho, tá? É ele que vai classificar as condições de insalubridade da profissão, ou seja, sabe aquela questão de legislação que fala que algumas profissões são insalubres e por conta da insalubridade eu tenho a redução da minha contribuição mensal, ou da minha contribuição para o INSS. Então, assim, trabalhos que são considerados insalubres incidem em 5 anos a menos na minha aposentadoria. Então, se o homem tem que trabalhar por lei 35 anos, ele trabalha 30. Se a mulher tem que trabalhar 30, ela vai trabalhar 25. E quem garante quais profissões são de risco ou não é o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? É ele que cria normas para limitar a exposição desse trabalhador às causas de doença ocupacional, tá? E é ele também que recebe os pedidos de empresas e sindicatos para se fazer uma perícia médica e a classificação dessas empresas, tá? E aí, em cima dessa insalubridade, porque ainda tem insalubridade baixa, média e alta, incide um valor de contribuição para cada empresa. Então, vai até, acho que 20%, por exemplo, que é a contribuição máxima de insalubridade. Tanto o funcionário paga, né, quando trabalha dentro de um hospital, num setor fechado, tanto o funcionário paga, quanto a mesma quantia é pega pelo proprietário ou pelo dono de empresa ou hospital, por exemplo, tá bom? E aí quem vai definir, ainda assim, dentro da classificação dessa insalubridade, é o Ministério do Trabalho. Existe um rol dessas doenças insalubres, tá? Leis, normas e programas, ou seja, tá vendo o juiz bonitinho? É ele que vai definir tanto as punições quanto as multas, seja em recorrência, que aí vai ocasionar o valor máximo da multa. Então, vamos lá. O Ministério do Trabalho foi lá, através da Delegacia Regional do Trabalho, fez a visita. Encontrou alguma irregularidade, tipo aqueles trabalhadores dormindo lá na roda do caminhão, ele vai dar uma punição, que pode ser uma multa ou só uma advertência. Se ele fizer uma revisita, porque quando ele encontra irregularidade, ele vai ter que visitar de novo. Na revisita, ele encontrar o mesmo problema, que é a recorrência, ele vai dar um valor máximo da multa, tá bom? E isso vai de acordo com cada empresa, cada valor ou cada tipo de serviço que essa empresa presta, tá bom? Outras normas, que são as normas regulamentadoras, que vão ser muito comuns vocês ouvirem, tanto pelos professores de segurança do trabalho, quanto por mim, quanto enfermeira do trabalho, tá bom? Elas regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho. E aí a gente usa a abreviatura, a NR7, NR6, que a gente já falou um pouquinho, que a gente vai estudar mais para frente, né? NR32, dos profissionais da saúde, né? Essas NRs, elas constam na CLT, né? No capítulo 5, título 2, ou seja, já é previsto por lei. Elas foram aprovadas pela portaria 3214, de 8 de junho de 78, ou seja, são leis mais antigas e que são constantemente atualizadas e aprovadas em virtude dessa portaria, tá?
elas são obrigatórias para todas as empresas brasileiras regidas pela CLT. Então, onde eu tiver um trabalhador, eu sou obrigada a ter alguma NR de acordo com aquele meu serviço prestado, tá? E são periodicamente revisadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tá? É ele que tem que fazer a revisão de todas essas NRs, tá? Então, vamos lá. Aqui que a gente vai ver algumas delas. NR6, ou é aquela que prevê equipamento de proteção individual, que a gente viu um pouquinho na aula passada, né? Ou seja, é todo dispositivo de uso individual, de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador e que possua, enfim, o certificado de aprovação pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A empresa é obrigada a fornecer esses EPIs gratuitamente, tá? E além da NR6, ainda tem um artigo na CLT, o artigo 166, inciso 6.3, subitem A, e o artigo 167, inciso 6.2, ou seja, tanto pela CLT quanto pela CNR, a empresa é obrigada a fornecer. E, claro, cada EPI vai ser de acordo com o tipo de atividade desenvolvida. Então, aqui eu coloquei de novo alguns tipos de EPI. Capacete, para quem trabalha na construção civil ou em alguma obra de reforma dentro de um hospital. Óculos de segurança, profissionais da saúde, né? Profissionais que estão com risco de exposição aos olhos. Protetor auditivo, então, aqueles profissionais que trabalham na ressonância magnética, por exemplo, que o barulho é alto, ou em alguma indústria metalúrgica, né, com as empresas com várias máquinas funcionando ao mesmo tempo, e que tem um limite de decibéis, eles têm que utilizar, né? Respirador ou as máscaras, e aí depende, né? A gente que é profissional da saúde tem vários tipos de máscara. Luva também, tem vários tipos de luva, dependendo da atividade que eu vou desenvolver. Uniforme depende da função e depende da atividade desse funcionário, ele é obrigado a ter uniforme, e não entendam uniforme como aquele uniforme que a gente tem que usar para ir trabalhar, mas sim um uniforme voltado para a proteção do trabalhador, tá? Cinto de segurança, então se esse funcionário trabalha lá em altura, que vocês vão ver uma NE específica dela também, ele é obrigado a ter um cinto de segurança e estar preso para não ter um risco de queda. E calçado de segurança com bico de aço, então quem trabalha em metalúrgica, por exemplo, ou com a questão daquelas empresas de aço e de ferro ou de vidro, por exemplo, que tem um risco grande de cair objeto quente, ele tem que ter um bico de segurança, um calçado com bico de segurança de aço, tá? NR7, e essa a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mais específica também, tá? O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, ele tem a função de preservar a saúde e a segurança do trabalhador através de um controle imposto às empresas. Então, pela NR7, a empresa é obrigada a fazer o PCMSO, né, que é o que a gente viu na aula passada. Então, toda empresa com mais de 25 trabalhadores tem que fazer a inspeção da saúde mental e física desses trabalhadores periodicamente e fazer um relatório anual para esse programa, que é para o PCMSO, tá? Esclarecendo sobre situação de saúde ocupacional na empresa, tá? Ela tem um caráter preventivo, porque se eu sei os riscos que esse trabalhador tem de desenvolver alguma doença, eu vou trabalhar na prevenção e no esclarecimento dos riscos de cada profissão. E aí, a gente tem sempre que antecipar seus problemas, tá? Seja com palestras, seja com atividades, mas visando sempre a prevenção, né? Tudo que a gente menos quer é que tenha um acidente de trabalho, tá? Nós, enquanto profissionais da saúde, óbvio, né? Em outras disciplinas vocês vão ver, né? Acidentes, o que a gente faz, como que a gente age. Mas o que a gente menos quer é que isso aconteça, tá bom? A NR32, que é Segurança e Saúde do Trabalhador em Estabelecimento de Saúde,
é uma diretriz para implementação de medidas de proteção à saúde e à segurança desse trabalhador nos estabelecimentos de saúde, tá? Ou qualquer atividade de promoção, assistência à saúde em geral. Então, todo e qualquer profissional da área da saúde ou que trabalhe voltado à assistência à saúde, ele tem que ter garantido a NR32, tá? Então, qualquer edificação destinada a essa prestação de assistência à saúde da população, ou seja, uma empresa que faz promoção, recuperação, assistência, pesquisa, até ensino de saúde em qualquer nível de complexidade, eles são regidos pela NR32, tá? E aí a gente vê que é uma vasta, né, tipo de estabelecimentos que são obrigados a seguir a NR32. E a gente vai estudar ela mais a fundo também, tá? Ela é atividade relacionada ao serviço de saúde, então o que são essas atividades, né? São todas as atividades do serviço de saúde que põem em risco a saúde do trabalhador. Por quê? A gente, enquanto profissional da saúde, está exposto a micro-organismo que a gente encontra no ambiente, no equipamento, e esses micro-organismos podem nos provocar doenças, tá? Trabalhadores diretamente envolvidos com esses agentes, então quem que está exposto a essa NR? Médico, enfermeiro, auxiliar, técnico de enfermagem, atendente de ambulatórios e hospitais, os dentistas, limpeza e manutenção de equipamentos, então quem trabalha na engenharia clínica ou na limpeza, né, o pessoal da hotelaria, os motoristas de ambulância ou todo e qualquer outro profissional que estiver envolvido no serviço de saúde. Mesmo a manutenção, sabe quando a gente abre um pedido de conserto de um cano que quebrou ou alguma coisa nesse sentido? Então, todo profissional de manutenção que trabalha dentro do hospital também, ele tem que obedecer a NR32 e usar os EPIs que são previstos por ela, tá? E aí, aqui eu coloquei um desenho para vocês verem. Aqui é do Hospital do Coração, tá bom? Ele exigindo, né? Quem deverá cumprir a NR32, né? Então, corpo clínico, todo trabalhador de saúde, bem como aqueles que exerçam profissão, né? Promoção, assistência, ou seja, aquilo que a legislação prevê, eles fizeram um cartaz e colocaram o que é o certo e o que é o errado. Então, o que é o certo? Cabelo preso, né? A gravata fica para dentro do jaleco, ela não pode ficar solta, balançando e pegando bactéria de um lado e levando para o outro, né? O crachá, ele precisa ser bem preso, não pode ficar com aqueles, sabe aqueles que colocam aqui penduradinho? A NR32 proíbe o uso daquilo, mesmo porque aquilo geralmente é de tecido e a gente não consegue lavar e garantir que aquilo esteja limpo, né, sem bactérias. Lembrando que a gente, no ambiente de hospital, a gente está exposto a micro-organismos, tá? Unhas curtas, esmalte transparente e íntegro, isso também prevê a legislação, né? O uniforme deve ser usado diariamente, e aí entra a questão do uniforme e do privativo, tá? Não é permitido o uso de adornos, então lá, relógio, anel, pulseira, colar, brinco. Algumas instituições até liberam o uso de brinquinho bem colado na orelha, né? Exatamente também por questões de segurança, né? Tatuagem, fala que não pode ficar aparente. Isso parte por questão tanto da NR32 quanto por questões sociais, né? Então, depende do hospital, do nível de hospital que se trabalha, com o nível de população que você atende. A tatuagem antigamente era vista como uma coisa muito ruim, ou que só presidiários ou alguma coisa nesse sentido fazia. Hoje não é mais assim na nossa formação. Porém, para os mais antigos, a gente ainda guarda esse respeito, tá? E os sapatos não podem ficar abertos ou de material plástico, né? Então, aquele croque tem que ser totalmente fechado na frente e atrás, tá? Então, esse é um exemplo de comunicado, por exemplo, que da NR, que aí a gente vai ver mais a fundo, tá?
E aí aqui é um outro cartaz que eu achei bem legal, né? Obrigado, tá vendo? Ó, a bota por existir e proporcionar proteção aos profissionais da saúde no laboratório e hospital. Adorno não, tá? Então, é uma maneira que eles fizeram uma jogada também com a NR32 aqui, um cartaz até lúdico, para a gente lembrar daquilo que a gente tem de proteção, né? Ó. Então, o propé, a touca, a caixa de pérfuro, a máscara, luva, o sapato, o avental, o óculos de proteção e o adorno zero para a NR32. É uma forma bem lúdica que eles fizeram da legislação, tá? Da NR32. Existe também no site do Corém, tá? Para quem tiver interesse ou quiser baixar, já para ir estudando um pouquinho, existe um livreto. Se a gente entrar no site do Corém, lá em normas e legislações, eles fizeram um compilado dessa NR32, que é o que a gente vai estudar mais para frente, tá bom? Dá para baixar, para guardar. E antigamente existia ele impresso, só que como agora está na pandemia, provavelmente eles não estão funcionando lá também, ou estão funcionando em horário reduzido. Eu não sei como que ainda está essa situação dentro do Corém, tá bom? Mas a gente consegue, hoje a internet facilita para tudo, a gente consegue baixar isso no site do Corém, tá bom? Algumas curiosidades e estatísticas de acidente de trabalho, e por mais que a empresa forneça o EPI, a empresa forneça tudo, faça tudo bonitinho, se o trabalhador não fizer a parte dele, vai dar problemas, tá? E aí os números são complicados, né? Olha o tanto de processo abertos em 2015 no Ministério do Trabalho, né? Por acidentes de trabalho, tá? Ou acidente ou doença do trabalho. Então, só em 2015 foram 1.138 processos abertos, 102% a mais do que em 2013, ou seja, é muito acidente de trabalho. E isso é só aquilo que se notifica, fora aqueles que acontecem e que não... aqueles que acontecem que não são registrados no Ministério do Trabalho, tá? Em decorrência do trabalho, em 2014, foram 690 mortes, 2.309, ou quase 2.400 acidentes em 2014. 14 vítimas na capital, 115, 14 em Campinas, 115 na capital de óbitos, tá? E os outros espalhados pelo Brasil, tá? 31.900 sem emissão de CAT, ou comunicado de acidente de trabalho. Então, esse número poderia ter sido bem maior, tá? Só aqui dá quase 272 mil mortes, ou acidentes de trabalho, tá? Tem 3 maiores ações em tramitação, né, em Campinas, que o montante de indenização para a empresa são de 30 milhões, né, movido por 6.400 mil trabalhadores, tá? Então, é muito acidente e o valor da ação é muito alta, tá? Hoje acontece uma morte a cada 4 horas e meia, então é um número muito alto de vítimas, tá? 675 mil CATs foram abertas no ano passado, tá? 2.351 mortes, olha o número grande. E quem são os profissionais mais acometidos de acidente de trabalho? Linha de produção. Aquela máquina que está funcionando, vamos arrumar lá, mas com ela funcionando. Não vai acontecer nada, está parada mesmo, só que a máquina está ligada, né? Técnicos de enfermagem, né, em acidentes, principalmente com pérfuro, nesse caso. Faxineiros, né, geralmente de hospital, que também por descuido nosso, né, pela questão de resíduo, eu joguei o pérfuro errado, não joguei lá na caixa de pérfuro, joguei no lixo, alguém foi lá, pegou esse contaminou e teve que usar o coquetel. Serventes de obras e motoristas de caminhão, com os acidentes na estrada, né, enquanto eles estão trabalhando.
às vezes por várias horas trabalhando, e existe uma legislação que proíbe e obriga eles a pararem um tempo por dia, tá? As 5 partes do corpo mais atingidas, né? Isso contando em 2015, né? Então, dedo da mão, 19%, o pé, 6,4%, a mão, 5,9%, joelho, 4,2% e o ombro, 2,7%. Ou seja, o que mais a gente machuca é a nossa mão, os nossos dedos, né? Se a gente for contar. E aí tem um bom exemplo, o nosso ex-presidente, né, que se machucou numa metalúrgica e teve o dedo amputado, tá? Por um acidente de trabalho. Por vezes, esse acidente, ele pode fazer o que a gente fala, né, de causar um dano que é temporário, ou a gente pode causar um dano que ainda é reversível, né? E a pessoa consegue continuar trabalhando, tá? Mas vai depender muito do tipo de acidente ou da lesão que foi provocada, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente está fazendo ou com aquilo que a gente está exercendo na nossa profissão, tá? Seja ela qual ela for, tá bom? Então a gente tem que ter extremamente cuidado com isso tudo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá? E aí eu vou deixar disponível esse material, né? Esse conteúdo, o vídeo complementar, né, com relação